Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Depois que eles se vestem e estão saindo do quarto, Augusto chega ali e fica chocado e pergunta a Edmundo o que fazia no quarto da sua esposa. Edmundo diz que Carmen ligou para ele vê-la. Carmen diz ao marido que vai explicar o que tem depois. Edmundo cumprimenta Augusto e sai. Florência diz a Damião que pensou muito no que houve à noite e está arrependida. Ela pede perdão a Damião e fala que já se desculpou com Elisa. Damião fica surpreso. Paulo, nojento, procura por Elisa na loja de Dona Branca. Branca diz que Elisa não está no momento. Gael vai à loja de Branca e descobre que Elisa está na casa dela desde a noite. Carmen finge choro e fala para Augusto que está doente e não disse nada a ele porque precisa terminar os exames. Augusto diz para ela não esconder essas coisas dele. Paloma diz a Elisa que decidiu ir à festa de Damião. Elisa diz que ela está louca, porque Almerinda é capaz de expulsá-la de lá. Paloma pede que a amiga também vá. Elisa vai falar com Edmundo e pergunta do estado da sua tia Carmen. Edmundo diz que Carmen está fazendo uns exames, mas não sabem ainda o que ela tem. Anoitece. Lúcio visita Augusto e diz que Elisa está ficando com eles na casa. Augusto pergunta por que não disseram a verdade para ele. Lúcio diz que Elisa não queria que ele soubesse que ela estava lá. Lúcio critica Augusto por como trata Elisa e por ter a expulsado da casa. Augusto diz que não tem certeza se Elisa é sua filha, porque Rogério e Estefânia o traíram por muitos anos. Gael escuta umas fofoqueiras, dizendo que viram Elisa e Damião se abraçando e que Florência viu os dois juntos. Gael, furioso, joga refresco nas velhas fofoqueiras. Lúcio pede que Augusto faça um exame de DNA. Augusto diz que não tem coragem. Lúcio diz que no lugar dele faria qualquer coisa para tirar as dúvidas e sair desse inferno. Gael corre até Elisa e pergunta por que não foi procurá-lo para dizer o que tinha acontecido e foi procurar Damião. E já sabe que a noiva dele os encontrou na praça, agarradinhos. Elisa diz que encontrou Damião por coincidência e pede que Gael não lhe reclame nada porque não tem direito. Gael diz que tem direito porque morre de ciúmes e a adora com toda a sua alma, a ama. Elisa fica surpresa ao saber que Gael está apaixonado por ela. Elisa diz a Gael que sempre pensou que ele é como seu protetor, que pensa que ela é frágil, doente, mas isso não é verdade. Gael diz que sempre a protegeu porque a ama. Elisa diz que ele deve estar confuso. Gael diz que só ele sabe e confessou essa verdade porque não podia mais guardar isso. Elisa chega na casa dos padrinhos e encontra seu pai lá. Augusto diz a Elisa que a noite se comportou muito mal com ela, mas ela tem razão e tem direito de defender a propriedade dela. Elisa diz que eles discutiram por uma bobagem, mas isso é reflexo da má relação deles. Elisa diz que ele é seu pai, o ama, o respeita, mas não pode obrigá-lo a sentir o mesmo por ela. Augusto diz que não queria expulsá-la da casa e se deixou levar pela discussão. Elisa diz que é um estorvo para ele e essa é a verdade. Elisa diz que acabou de saber que Dolores iria se casar com Braulio e após o falecimento de sua mãe, ela cancelou o casamento com ele para ficar com ela, porque ela tinha ficado muito sozinha depois da morte de sua mãe, que ele começou a rejeitá-la. Elisa diz ao pai que poucos dias depois que sua mãe morreu, ele se casou com sua tia Carmen, afastou dele, e todos esses anos, Carmen foi mais importante para ele do que ela. Augusto diz que gostaria que ela voltasse para casa, mas não irá obrigá-la a nada, e ela tem a última palavra. Ele sai dali e ela segue em lágrimas. Paulo diz a Florência que Elisa precisa vir na festa para Damião saber que ele está agindo de boa fé e também a convém Elisa ver com Damião e também o convém para ver se inicia uma relação com ela. Vai sonhando, viu, Paulo? Vai sonhando que a Elisa vai criar alguma coisa com você, seu nojento. Florência então concorda. Sabrina chega até Florência e encontra Paulo ali e fica encantada. Elisa diz a Dinda que não sabe o que fazer, não tem certeza de voltar para casa porque as coisas entre ela e seu pai seguirão iguais. Branca diz que se o pai dela fez o esforço de vir vê-la para chamá-la de volta para casa, talvez mude de atitude. Coisa que eu acho muito difícil, viu, Dona Branca? Elisa diz que está confusa e não deixa de pensar em Dolores, que sacrificou tantas coisas para estar perto dela. Branca diz a Elisa que ela pode ficar na sua casa todo o tempo que quiser. Branca entrega a Elisa uma flor que Paulo deixou para ela. Elisa se incomoda. Branca diz que Gael também a procurou. Elisa concorda que já sabia.
Gael diz a Padre Lupe que hoje confessou a Elisa o grande amor que sente por ela, mas ela não irá correspondê-lo e o ama de outro jeito. Lupe diz que pelo menos ele confessou o que sente por ela e talvez agora possa ter uma relação mais normal com Elisa. Gael não sabe se uma mulher olharia para ele, que não tem sobrenome nem família. Lupe diz que ele tem família, que é ele. Florência pega Damião de surpresa e o beija. Florência percebe que Damião está mudando muito naquele povoado e diz que eles podem ir embora depois que a festa terminar. Augusto fala para Carmen tudo o que disse a Elisa para ela voltar para casa, mas que não acredita que ela volte. Carmen diz que talvez essa seja uma boa oportunidade para ele se livrar dela, que só causa problemas. Elisa chega na casa e dá boa noite. Carmen deseja boas-vindas a ela. Augusto chama Elisa para jantar. Elisa pergunta a Dolores o que tem e se não gosta dela ter voltado a casa. Dolores diz que gosta, mas ficou triste por ela ter ido embora dali, sem lhe dizer nada. Elisa diz que não sabia para onde iria e por isso não disse antes. Elisa pede desculpas a Dolores e diz que sentia tão confusa. Dolores diz a Elisa que a ama muito e pensou que ela sentia o mesmo por ela, mas já vê que não. Elisa diz que ama muito e não terá vida suficiente para pagar tudo que ela fez por ela. Dolores diz que ama muito porque não tem ninguém além dela e vive para ela. Elisa diz que por isso ela não se casou, para não deixá-la só. Ramona pede que Paloma não vá fazendo arango, porque além do mais, ela não tem roupa para festas chiques assim. Ela diz que de todo jeito vai ir para a festa. Ramona se incomoda. Ramona diz a Paloma que Gael veio de manhã vê-la para perguntar de Elisa, que saiu de casa, e ele andava muito preocupado. Paloma diz que já conversou com Elisa. Vicente encontra Ramiro perto do bar. Braulio vai atrás do filho e pergunta o que ele faz ali. Ramiro diz a Braulio que estava dizendo ao rapaz para ir para a fazenda. Braulio pede que Vicente não se aproxime de Ramiro Mendonça mais. Vicente, nojento, infeliz, diz ao pai que queria que ele fosse como Ramiro, que é o administrador da processadora do Zarango, enquanto ele é um simples empregado e não é nada. Braulio se entristece ao ser humilhado pelo próprio filho, entre aspas. Carmen fica muito feliz por Augusto ter se alegrado com a volta de Elisa. Ela avisa ele que amanhã irá ver o Dr. Tovar para ver seus exames. Carmen diz a Augusto que talvez foi melhor seu filho ter morrido, porque se estiver doente de algo grave e chegar a morrer, não gostaria que o filho deles ficasse sem mãe, como aconteceu com Elisa. Augusto diz a Carmen que Elisa, ela e ele deveriam fazer um último esforço para ter uma família normal. Augusto abraça Carmen. Amanhece. Almerinda pede a todos para organizarem as mesas para a festa. Damião vai até a mãe e ela pergunta do anel de compromisso para Florência. Damião diz que pensava em comprar no México. Almerinda diz que ele é igualzinho ao pai dele e entrega para ele o anel que Rogério a deu há muitos anos atrás. Almerinda presenteia Damião com um cavalo. Ele se alegra e agradece. Almerinda manda ele ir ao quarto ver outro presente especial para ele. Damião veste a bota, a calça e a camisa e coloca um chapéu. E já é um homem do campo. Damião cavalga pelas plantações. Paloma mostra a Elisa o vestido que Dona Branca a emprestou para ir na festa de Damião. Elisa diz que não irá ir e nem tem vestidos para esse tipo de festas. Paloma insiste para a amiga ir, porque é o compromisso de Damião, um dos melhores amigos dela. Elisa diz que não tem humor para festas. Elisa confirma a Paloma que Gael confessou a ela que a ama. Paloma fica triste e fala para Elisa que ela é mais linda que ela. Elisa diz à amiga para não dizer bobagens, porque não é melhor que ninguém, e também não corresponderia a Gael. Elisa revela a Paloma que ama Gael como um irmão e confessa à amiga que está apaixonada mesmo por Damião e morre de ciúmes de pensar que muito em breve ele se casará com outra, que é Florência. Paloma fica surpresa